Maravilha. Estamos então iniciando esse novo estudo, né? Continuaremos do parágrafo dos 213 em diante, certo? Né? Isso, 203. Nós Isso. estamos fazendo o estudo do creio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Agora e sempre. Amém. do Espírito Santo. Sua internet hoje está dando umas travadas. Também reparei. Eu mudei de ponto aqui, de Wi-Fi, porque eu estava com Wi-Fi lá de fora. Eu mudei aqui. Então, acho que agora vai melhorar. Então, estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos lá, então? Vamos. Eu não sei se deu para a gente rezar um pouquinho junto, deu? Deu. A Marisa completou. Jair, beleza, Jair? Ele só sei uma Tá vendo? faixa. Perfeito. Ih, travou, Oswaldo. Eu estou travando aqui. É o meu. Está baixando um monte de coisa do Dropbox aqui, mas acabou agora. Não, ficou ruim de novo o sinal. Eu vou para o outro cômodo aqui. Se vocês me derem um minutinho só, tá bom? Bom. E deixa eu aproveitar e pegar uma blusa que eu deixei no meio do caminho, senão eu vou... Roseli! Tô com saudade! Olha aí, ó. Tô com saudade. Eu tô aqui arrumando um monte de mala, de coisa. Eu tô indo pro Brasil sexta-feira. Oh, beleza. Já é para qual cidade? Eu fico em São Paulo, na capital, né? Meus irmãos são de lá, o irmão do Fernando também. E dessa vez vamos os três, eu, meu marido e meu filho. Ai, que bom. Fica o convite para você vir para Limeira. Se der, eu vou, tá, Jair? Passar um dia aqui conosco aqui. Conhecer o Bom Jesus. Eu tenho um sobrinho que mora em Campinas. Quem sabe eu vou com ele, ele me leva, ele vai junto. Passar umas horas aí, vamos. Porque eu não gosto de dirigir em São Paulo, eu não dirijo. Quem dirige é minha irmã, meus sobrinhos, eu não dirijo. Uhum. Então, se meu sobrinho tiver available, assim, disponível, eu vou ver se ele vai comigo, tá bom? Passar o dia. Quanto tempo Jair, de Campinas a Limeira? Entre centro a centro, uma hora. Uma hora, eu imaginei, 1h30. 60 quilômetros, mas só que tem o trânsito, né? Tem o trânsito. Aqui tem os radar da vida aí. Radar, ele sabe. É você sair da sua casa, sair do prédio, chegar aqui, achar o lugar, é uma hora. Uma hora. Ótimo. Maravilha. Pronto. Opa. Acho que Agora vamos. Sarou. Vamos lá. Posso ler? Posso começar a ler? Pode ler. Por favor, Marisa. Tá. Então, o parágrafo 203, Deus revela seu nome. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida.
Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e sob diversos nomes. Foi, porém, a revelação do nome divino feito a Moisés, na teofania da sarça ardente, pouco antes do Êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Maravilha, vamos continuar. Está muito claro, né? Tá. O Deus vivo. Deus chama Moisés do meio de uma sarça que queima sem consumir-se. Ele diz a Moisés: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Êxodo 3:6. Deus é o Deus dos pais, aquele que havia guiado os patriarcas em suas peregrinações. Ele é o Deus fiel e compassivo, que se lembra deles e de suas próprias promessas. Ele vem para libertar seus descendentes da escravidão. Ele é o Deus que, para além do espaço e do tempo, pode e quer fazer isso. E que, por este desígnio, agirá com sua onipotência. Eu sou aquele que é. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E acrescentou: Assim responderás aos israelitas: Eu sou, envia-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Êxodo 3, de 13 a 15. Eu acho que a gente podia fazer uma observação, né? Que o, o eu sou de Deus é muito forte, né? Ele é Já basta, muito, né? Já basta. ele já basta, ele por si só já é, né? Deus não precisa de nenhuma definição, nada. Então, aquilo que nós lemos na semana retrasada, né? Sobre que Deus é matéria. Lembra que nós vimos que Deus é matéria, substância e, que Deus tem a mesma matéria, a mesma substância, a mesma natureza, né? E ali nós lemos que Deus ele é simples, ele é simples. E essa simplicidade, ela quer dizer que Deus, ele é. É só isso mesmo. É simples assim, né? Ele é, ele sempre foi, ele não se divide em partes, ele não é divisível, ele simplesmente é, né? Ele Ele não é, precisa de um nome próprio. Jesus, não, Abraão, Jacó, Isaac, não, ele não tem um nome próprio. sim, ele se define, ele se expressa como eu sou o Deus, né? Desses nomes, né? De Abraão, Isaac. Então, quando Deus se revela, ele se revela por aquilo que ele é, pela sua essência, que é a existência plena, né? E aí eu acho legal a gente fazer uma comparação com quando o anjo Gabriel chega diante de Nossa Senhora, né? E aí o anjo Gabriel diz assim: Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Esse é convosco, ele está relacionado a esse eu sou aquele que é, né? Então, ele é com Maria. Com Maria, Deus iria estar
plenamente com ela. Deus é convosco. E convosco, né, ele vai trazer a sua própria pessoa do Filho. Né? Então, essa relação. Ixi, a Maria da Conceição, ela entrou e acho que caiu de novo. Essa relação de Deus como aquele que ela se repete em várias passagens do Antigo Testamento. Né? Deus é aquele que é. Né? E quando Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? Então Deus estava com ela. É muito lindo isso, né? A essência de Deus estava com ela. E a grandeza, né, Oswaldo? A A essência e a grandeza. grandeza, porque só bastou o anjo falar: o Senhor é convosco, Deus é convosco, o Sim, Criador está contigo. sim. Nossa, é de uma grandeza. Ele não precisa de um nome. Ele é quem ele é. Ele é aquele que é. Basta. Aliás, nós poderíamos até dizer que ele é o único que é, né? Né? Ele é e sempre foi, né? Nós queremos ser, certo? Nós Todo mundo quer estamos. ser. Nós estamos tentando ser, Nós né? tentamos. Nós Mas estamos. é só em Deus que nós somos alguma coisa, né? Porque Ele é o único que é verdadeiro. Quando eu tenho uma coisa muito difícil que eu preciso alcançar, e eu lembro tanto da minha avó, a minha avózinha falava: só por Deus nisso, só por Deus na causa, só por Deus nesse problema. E é verdade, né? Deus estando com a gente, e Deus é esse, como você falou, ele sempre foi. Então, Sim, é só por Deus, né? É só por Deus que a gente consegue os méritos e as graças. Não, não tem por onde ir mais, não tem não por outra tem, fonte. não Então, tem. quando Moisés tem que. O que eu falo para o povo israelita? Qual é o seu nome? Quando eu converso com o Senhor, né? O que eu falo? Deus fala, diga a eles que eu sou. É lindo. Isso. Oswaldo, aí não cabe dizer que ele foi ou que será, né? Sim, O sim. é dele é passado, presente e futuro, né? É. É, é, Aí ele fala exatamente. só no presente, né, Jair? Eu sou, É, né? É. é Porque que já para Ele Deus basta, só, né? que Deus para era, Deus só e nem que ele existe será, né? o presente mesmo, né? Tudo É. é presente para Deus, né? Tudo está aos seus olhos, né? Pela onipresença dele, né? Não é certo, Roseli? Os- Oswaldo, uma Ah, coisa que ó, chama. precisa abrir o microfone aí, dá um tique no mouse aí. Eu sou péssima nisso. Isso. Não? Aê! Para o bem ou para o mal, né? A vontade é sempre dele. É Que verdade. Ele querida! nunca quer o mal, mas a palavra Ela dele é está conosco, que querida. sim, hoje eu tô. Aquele dia também estava, só que eu estava largada ali. Ah, Uhum. bom, posso continuar, Oswaldo? Sim, sim, pode continuar. 206. Ao revelar seu nome misterioso, e eu não sei falar essa sigla, de. O que será Iavé, que é? né? É Iavé. Iavé, né? Iavé, isso. Tá. Eu sou aquele que é. Ou eu sou aquele que sou. Ou também, eu sou quem sou. Deus declara quem ele é e com que nome se deve chamá-lo. Este nome divino é misterioso, como Deus é mistério. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. Não entendi. Ele é, ao mesmo tempo, um nome revelado e como que a recusa de um nome. Não entendi, É, Oswaldo. é porque, na verdade, o nome Iavé no aramaico ele é impronunciável, né? Ele não pode ser pronunciado, né? Por isso tem essa Então, sigla das consoantes, né? não, é que essas consoantes elas foram introduzidas, mas na realidade o nome Iavé ele não tem nenhuma consoante, ele é considerado pelos judeus pela raiz judaica. Nós sabemos isso pela raiz judaica, né? Porque toda a revelação que nós temos de Deus vem
pelo judaísmo, né? Uhum. Por Jesus Cristo, que era judeu também, né? Então, mesmo Jesus, né? Jesus não pronunciava o nome de Deus. Jesus dizia o quê? O Pai, Pai. né? Uhum. O Pai, né? Deus Pai, né? Então, o nome de Deus, ao mesmo tempo que ele é revelado a nós, ele é escondido, ele é impronunciável, né? Ele é algo que nós não temos assim. Opa, opa, pessoal, eles estão vendo. Ele está nos revelando que ele tem um nome, mas que nós ainda não podemos pronunciá-lo, né? Então ele é, ao mesmo tempo que ele é Um nome revelado. revelado, né? E é recusado a nós a pronúncia desse nome, né? Nós não podemos, devemos pronunciá-lo, né? Mesmo os judeus, quando eles leem esse nome, eles falam o Senhor nosso Deus, né? Como será que Alguma está na Shaddai, Torá deles, né? Como será que está no livro deles, é na uma Torá? palavra que é impronunciável. Yahvé, Ela eu não não é sei se vocês já ouviram, mas Yahvé, né, do jeito que deve ser pronunciado, é puxando Vé. sim, Isso, esse som é, é o é o som som da da respiração do respiração. homem, né? E eles dizem que é justamente a origem da vida. Então, é ele que dá a vida. Ou seja, quando você nasce, né, a primeira coisa que você faz é o ato de respirar. E o ato de você respirar, você pronuncia o nome de Deus. E quando você morre, a última coisa que você faz é o último É o suspiro último teu, suspiro, né? que é Yahvé também. Então diz É que o último Ah, que você suspiro. nasce bonito! e Como é que eu você não morre conhecia dizendo nome. isso? Que lindo! É. Nossa, que E é o lindo, som do, Márcio. né? É, É o que som lindo. que produz, mas ele é vocalmente impronunciável, né? Shaddai. El Shaddai, o que que significa? El é El Deus. Shaddai é um título, né, que é dado a Deus também, ao anjo, né, aos anjos mensageiros do Senhor, né? El Shaddai, é isso mesmo? El Eu sei Shaddai. pelo Salmo 91 fala, né? Aquele que, como é que é? Aquele que participa na sombra do Altíssimo, não, de Shaddai, aquele que repousa na sombra do Altíssimo, de Shaddai, responde a Yahvé, tu és meu Deus, Sim. quem eu confio, Aqui né? diz que Eles chamam os dois nomes. em hebraico, né, El Shaddai pode ser traduzido como Deus Todo-Poderoso, tá? Então, é uma forma que é chamado, que Deus é chamado, né? El Shaddai, né? El é Ok. Deus, né? El é Hã? Deus. O reforço está no 204. Deus Isso, revelou El é uma palavra que progressivamente significa ao seu Deus, né? povo com diversos nomes. Vamos É continuar, então. verdade. É verdade, Jair. Está aqui no 204. Mas vamos É. continuar aqui. Por isso mesmo, exprime da melhor forma a realidade de Deus como ele é, infinitamente acima de tudo, o que podemos compreender ou dizer. Ele é um Deus que não se deixa ver. Isaías, né, 45:15. Seu Sim, nome é inefável e ele é o Deus que se faz próximo dos homens. Ao revelar seu nome, Deus revela, ao mesmo tempo, sua fidelidade, que é de sempre e para sempre, válida tanto para o passado, eu sou o Deus de teu pai, Êxodos 3:6, como para o futuro, eu estarei contigo, Êxodos 3:12. Deus que revela seu nome como eu sou,
revela-se como o Deus que está sempre presente junto a seu povo para salvá-lo. Lindo. Então, um exemplo da ligação disso que fala aqui, que Deus revela desde os nossos pais. O nosso primeiro pai, Abraão, né? Então, Abraão, que foi aquele que deu início ao povo de Deus, como nós já estudamos, né? A primeira revelação de Deus lá que está em Gênesis 17, versículo 1, né? Deus se revela a Abraão como eu Shaddai mesmo. É isso, né, Martin? 17, versículo 1. Vamos abrir? Gênesis 17, versículo 1. Ver se eu não estou falando bobagem, né? É importante confirmar. É isso. Na Bíblia Ave Maria, ah, na Bíblia Ave Maria, ele não fala El Shaddai, ele já diz, né? é, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, é, né? é, Mas em outras tá, traduções diz eu sou El Shaddai, né? é isso. Gênesis 17. Legal. Alguém quer ler? Martin, Martin, vamos lá? Pode ser. 208. Ok. Diante da presença atraente e misteriosa de Deus, o homem descobre sua pequenez. Diante da sarça ardente, Moisés tira as sandálias e cobre o rosto frente à santidade divina. Diante da glória de Deus, 3 vezes santo, Isaías exclama: Ai de mim que estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Diante dos sinais divinos de Jesus Pedro exclama: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. No entanto, porque Deus é santo, pode perdoar o homem que se descobre pecador diante dele. Não me deixarei levar pelo calor da minha ira. Eu sou Deus, não um ser homem. Sou um santo no meio de ti. O apóstolo João dirá: com isso tranquilizaremos na presença dele o nosso coração. Se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Por respeito à santidade de Deus, o povo de Israel não pronuncia seu nome. Na leitura da Sagrada Escritura, o nome revelado é substituído pelo título divino Senhor, Adonai, em grego, Kyrios. É com esse título que ser exclamada a divindade de Jesus. Jesus é Senhor. Até aqui, olha que legal. Então, é aquilo que nós conversamos. Eles não pronunciam o nome de Deus, né? Porque ele é inefável, né? Ele é impronunciável, né? Mas eles dizem é Adonai, né? Eu lembrava desse termo. Eles usam muito Adonai, que é Senhor, né? E, e é o mesmo título de Jesus. Por quê? Porque eles têm a mesma essência, a mesma substância e a mesma natureza, né? Então aí a gente cai para o entendimento, né, dessa relação que é da Santíssima Trindade, né? Não é uma divisão. Deus não se divide em Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas no Filho, Deus é 100% Deus, no Pai, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? Até há alguns padres que nos ensinam, né, que nós não podemos estar reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né? Não Do existe um Filho Deus e que do é Espírito. Pai, um Deus que é Filho e um Deus que é Espírito Santo. Existe um Deus que se manifesta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. E nós não nos reunimos e não nos abençoamos
em cima de uma pessoa, mas em cima é sobre Deus, né? Nós clamamos e adoramos a Deus. Então, nós nos reunimos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que Inclusive se no batismo, né, Oswaldo? Eu já ouvi muitos padres falando, tomar cuidado com isso, porque se essa fórmula não for dita não for dessa correta, maneira, o batismo não é válido. ele é uma forma herética, então, então se é uma forma Separando herética, as três pessoas, separando as três pessoas, né? É sim, uma forma exato, exato, errada, o batismo não vai ser exato. válido. O nosso batismo é em nome de Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Não é Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. É. Uhum. Deus de ternura e de compaixão. Vai lá, Matico. Continua lendo para a gente, por favor. Deus de ternura e compaixão. Depois do pecado de Israel, que se desviou de Deus para adorar o bezerro de ouro, Deus ouve a intercessão de Moisés e aceita caminhar no meio de um povo infiel, manifestando assim seu amor. A Moisés, que pede para ver a sua glória, Deus responde: Farei passar diante de ti toda a minha bondade e proclamarei meu nome, Senhor, na tua presença. O Senhor passa diante de Moisés e proclama: o Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Moisés confessa então que o Senhor é um Deus que perdoa. O nome divino Eu Sou, ou Ele é, exprime a fidelidade de Deus, que, apesar da infidelidade do pecado dos homens e do castigo que tal pecado merece, conserva misericórdia por 1000 gerações. Deus revela que é rico em misericórdia, indo até o ponto de dar o seu próprio filho. Ao dar sua vida para libertar-nos do pecado, Jesus revelará que ele mesmo traz o nome divino. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Né? Jesus falando, né? Que legal, Bom, né? Fala, Jair. eu pediria aí uma licença aí para ler esse trecho de Êxodo. Abaixa um pouquinho a câmera do seu celular para enxergar você inteiro, Jair. Melhorou. Porque essa passagem, além dela ser uma passagem clássica, ela é de uma profundidade assim grande, né? João 8, Eu 28. vou ler um pouquinho mais, é o Êxodo 33. Êxodo. Ah, Ah, Êxodo que você vai ler. Eu vou partir do 12, do versículo 12, e não do 18. O desejo de ver Deus. Moisés disse ao Senhor: Vós dizei-me que faça subir o povo, mas não me fazeis saber quem haveis designado para acompanhar-me. E, entretanto, disseste-me: Conheço-te pelo teu nome, e tem todo o meu favor. Se é verdade que eu tenho todo o vosso favor, dai-me a conhecer os vossos desígnios, para que eu saiba que tenho todo o vosso favor, e considerai que esta nação é o vosso povo. O Senhor respondeu: Minha face irá contigo, e serei o teu guia. Se vossa face não vier conosco, disse Moisés, não nos façais partir deste lugar. Por onde se saberá que temos todo o vosso favor, eu e o vosso povo? Porventura não é necessário para isso justamente que marcheis conosco? É o que nos distinguirá, eu e o vosso povo, de todas as outras nações da terra. O que pedes, replicou o Senhor, falo-ei,
porque tens todo o meu favor, e te conheço pelo teu nome. Moisés disse: Mostrai-me a vossa glória. E Deus respondeu: Vou fazer passar diante de ti todo o meu esplendor, e pronunciarei diante de ti o nome de Javé. Dou a minha graça a quem quero, eu uso de misericórdia com quem me apraz. Mas ajuntou o Senhor: Não poderás ver a minha face, pois o homem não poderia ver e continuar a viver. Eis um lugar perto de mim, disse o Senhor. Tu estarás sobre a rocha. Quando minha glória passar, te porei na fenda da rocha e te cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Retirarei depois a mão e me verás por detrás. Quanto à minha face, não pode ser vista. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. É profundo, né? A face de Deus não pode ser vista, né? Do mesmo pela sua glória e santidade, não. O nosso corpo mortal não resistiria, né? Exato, ela não pode ser vista aqui, nessa igreja militante. Nós, como igreja Isso. militante, aqui nessa passagem na terra, e o que esperamos um dia, né? Ver Jesus, ver Deus face a face, né? É o nosso caminho até o céu. Mas ele foi muito claro nessa passagem que o Jair leu, lógico, o Êxodos, Não né? pode, né? Não, não, o Moisés está pedindo, mas não, não pode, nem você, nem Não ninguém. pode. O, Então, você não tem um corpo glorioso, né? Que só será dado pelo meu filho Jesus, né? Que Eu me só será lembro uma dado vez, eu me por lembro aqueles uma que ressuscitam. vez que foi Aham. dito que se a gente olhasse para Deus hoje, a gente, lógico, a gente morreria instantemente e o que há de puro e bom nosso se uniria imediatamente a Deus. E justamente para que a gente possa ter a glória de viver com Deus, de ter o poder compartilhar, é necessária a nossa pureza, a nossa purificação, e só aí a gente pode olhar a Deus ou ir a Deus sem que a gente se transforme direto em Deus, que a gente possa conviver. Então, a gente tem que Sim. estar com o coração puro e Por ali isso da aberto. igreja por isso da igreja padecente, né? O Exato. purgatório. A É. gente, a gente 99% das pessoas acho que vão para o purgatório, não vai ter jeito, todo mundo vai. Eu Então a creio gente também. precisa, é isso aí, Marte, a gente precisa estar puro, totalmente sem mancha, para ver Deus face a face. Oswaldo, numa certa pregação lá no passado, o padre, eu não vou lembrar quem era, é muito tempo, estava falando sobre esse assunto, falou, mas para ver Deus tem que morrer, entendeu? Sim, Esse Então, purificar aqui está sim, purificado. no Mateus 5, nas bem-aventuranças, ele diz assim: Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. sim. Mas para ver Deus tem que morrer, né? As promessas de Deus são sempre o futuro, né? É sempre Né? futuro, exatamente. Verão, serão salvos, né? Vou perdoar, vou lhe dar um corpo glorioso, né? E aí a gente tem que, nos olhos da nossa fé, né? Mas Deus, ao mesmo tempo, nos abre os olhos do Espírito Santo, né? Por quê? Porque pelo Espírito nós podemos ver a Deus, né? Não com a nossa carne, não com o nosso corpo, mas pela nossa fé, espiritualmente, nós podemos vislumbrar a graça de Deus, né? Nas santas missas, né? Nos momentos de epifania, de revelação, nos momentos de êxtase que nós podemos ter em oração com Ele, né? Então, Deus, Nos ele milagres, nos né, deixa Oswaldo? Nos milagres. os milagres que são sinais visíveis, né? Vivos, Podemos até né, da dizer presença de sinais Deus. Os visíveis, né? milagres são sinais vivos, né, da presença São de sinais Deus. vivos da presença de Deus, mas mesmo assim eu não vejo aquele que opera ainda de uma maneira clara, né? Eu não vejo a sua glória, né? Lembra quando Elias estava, acho que Jerusalém estava cercada
E aí Elias disse para o seu servo lá, não se preocupe, né, que essa batalha, não, mas o exército deles é numeroso, daí Deus pediu para abrir os olhos do seu servo, né, daí ele abriu os olhos e viu aquela multidão de anjos, né, o mundo espiritual todo, né, armado, daí ele falou, nossa, realmente já está ganho para a gente, né? Por quê? Porque existe uma visão espiritual que não nos é dada ainda de uma maneira clara, né? Por quê? Porque nós não estamos prontos, né? Deus permite isso em alguns momentos para alguns, né? Para os discípulos do Monte Tabor, né? Deus permitiu uma visão gloriosa, né? De Jesus glorioso, né? Mas com cuidados ali, mas para que eles entendessem quem era Jesus, quem era o Filho de Deus, né? Mas tudo isso é feito mas por causa do nosso pecado, por causa da concupiscência que estava em nós, né? Diferente de Nossa Senhora, né? Que não tinha esse pecado porque já tinha sido pré-remida pelo próprio Filho, né? Ela havia sido pré-remida na sua Imaculada Conceição pelo seu Filho, por isso, com ela, Deus pôde estar com ela, né? E habitar dentro dela para gerar o, ele próprio, né? Então, é, ela não tem ninguém na história da salvação como ela, né? Mas tanto é que ela é a arca da aliança para nós, né? E a arca da aliança no Antigo Testamento ninguém podia tocá-la, né? Porque se tocasse morria, né? Há uma passagem que eles estavam um dia levando a arca, daí a arca escorrega, começa a cair um servo que segurar a arca e pegou diretamente nela, morreu na hora. Por quê? Porque Deus estava ali presente de uma maneira gloriosa. Imagina Nossa Senhora, né? Que coisa Por isso que maravilhosa. Nossa Senhora é Imaculada. É um dos dogmas, né? Um dos dogmas Ela marianos. é Um dos dogmas marianos. pré-remida e ela é É. imaculada porque Deus, não, por causa do sacrifício de Cristo, né? É, Por causa do sacrifício de Cristo. não é? Eu Vamos sempre lembro continuar? de um comentário de não desses, coisa de Instagram, não sei o que mais, falando assim, quero ver o dia que a gente passar dessa vida para outra, no final do mundo, e nossos irmãozinhos olharem lá para Jesus e descobrir Nossa Senhora do lado e Nossa Senhora falar, sou eu aqui, né? É, Mas antes disso, eles vão descobrir que tem purgatório também, né? é, Tá, esse é um Se bom Deus ponto. quiser. Se Deus Esse, quiser, eles vão é, pedir muito perdão para Nossa Senhora no purgatório lá e vão ser é. purificados antes, né? Eles vão para um lugar que eles não acreditam que existe, né? Mas Deus é Mas, bom demais, ele, como nós lemos aqui, né? Deus Oswaldo, perdoa a miséria do seu povo, né? os evangelhos falam tanto da Sagrada Escritura, da Bíblia, e eles se colocam como desobedientes, né? Porque Nossa Senhora falou, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, né? Todas as gerações, né? E eles não obedecem, eles teimam em contestar, né? Protestar. Exato, exato, exato. Vamos para Só frente? Deus é. É isso, né? Isso. Continua? Pode vai, continuar. vai lá, Marte. Só Deus é. Ao longo dos séculos, a fé de Israel pôde desenvolver e aprofundar as riquezas contidas na revelação do nome divino. Deus é único. Fora dele não há deuses. Transcende o mundo e a história. Foi ele quem fez o céu e a terra. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos ficarão gastos com o quê? E todos ficarão gastos como um vestido, como uma roupa. Tu os mudas e serão mudados. Mas tu continuas o mesmo,
e teus anos não têm fim. Nem todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descendendo do Pai das luzes, que desconhece fases e períodos de sombra. Ele é aquele que é, desde sempre e para sempre. E é assim que permanece sempre fiel a si mesmo e às suas promessas. A revelação do nome inefável, eu sou aquele que sou, contém, pois, a verdade de que só Deus é. Foi neste sentido que a tradução dos 70 e, na continuidade deles, a tradição da Igreja compreenderam o nome divino. Deus é plenitude do ser e de toda a perfeição, sem ninguém e sem fim, enquanto todas as criaturas receberam dele todo o seu ser e o ser ter, e o seu ter. Só ele é seu próprio ser e é por si mesmo tudo o que é. É aquilo que nós estamos falando. Esse texto para ler é complicado. É complicado, né? Porque ele quer nos mostrar que só Deus é, né? E se nós somos, é porque Ele é. Mas Deus é não porque alguém é, não. Ele é porque Ele é. Mas nós só somos porque Ele é, né? É mais ou menos assim. É isso. Mais ou menos assim. Nós existimos porque Deus quis. E Deus existe e nós não precisamos existir para Ele existir. É mais ou menos o resumo. E Deus existe porque Ele quer, porque Ele é. Então, eu ouvi uma vez uma explicação muito interessante, que dizia assim: Deus não existe. Deus não existe. Ele é. A existência foi Ele que criou, né? A existência vem de uma criação. Por isso que Deus não existe. Ele é simplesmente, né? Eu achei. Ele é aquele que é. Então, toda a existência vem dele, né? Porque ele criou a existência. É mais complicado do que a gente pensa, né? Tem um youtuber que ele fala para as pessoas que não creem em Deus. E fala assim, bom, vamos fazer um paralelo. Quem não crê em Deus, crê que não existe nada, né? Que nós viemos do nada, nós viemos do Big Bang, da explosão. E ele vai fazendo os comparativos, e aí no final ele fala assim, vocês creem em nada que não dá para entender, não dá para interpretar, não dá para medir, não dá para ver. Essa é a definição de Deus. Ou seja, apesar de vocês não acreditarem em Deus, é em Deus que vocês acreditam. Eu achei... Sim. É uma boa, é uma boa. E é isso mesmo, porque não tem outra forma, né? Outra Agora, explicação. não tem. Mas o que nós estamos vendo aqui é algo além disso. Nós estamos vendo que Deus, aquele que é, ele se dispõe, se digna a se revelar a nós, que não somos nada. Mas para que nós o sejamos nele, né? Então, Deus, aquele que é, e o problema de quem não acredita em nada, tal, ele crê que esse nada não se revela a ele, né? Mas nós cremos que Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é aquele que é e sempre foi e sempre será, ele quis se revelar a nós, quis mostrar a sua identidade a nós, para que um Porque dia... nós somos criaturas dele. E, Exato. Oswaldo, ele nos ama muito, mesmo com a nossa miséria, como você está dizendo, mesmo Exato. com os nossos pecados, ele não desistiu da gente. Ele, Exato. como falou aqui no começo, quando eu li, que Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia pela criação dele. Nós, como criaturas,
Não merecemos o amor dele, a misericórdia dele, o perdão dele. A gente não merece, porque a gente peca todos os dias, e às vezes pecamos o mesmo pecado, temos que ir lá confessar o mesmo pecado para o padre. Aí vem o pessoal e fala, mas não existe purgatório. Ah, não existe. Ah, então você pediu perdão para o padre e vai direto para o céu? Peraí, aqueles pecados que você voltava a pecar sempre e fala, não, tá tudo bem, eu pedi perdão. E Deus já me perdoou, agora eu vou ver Deus. Olha, é uma coisa tão linda, isso que você falou, Oswaldo. É o Criador, ele não precisa da gente, nós somos suas criaturas. Não precisa de nada, né? Mas E ele ao quis, mesmo né? tempo ele, e ao mesmo tempo ele manda o rosto humano dele pra gente. Ele Sim, ele manda se revela. Jesus, que é o rosto humano de Deus, para falar: meu filho, vai lá e tenta consertar essa humanidade que eu criei. Tenta consertar aquilo que eu criei, porque eles só erram, erram e erram. Vai, Jair, fala. Mas, Marisa, você foi criada para merecer, mas não pelos seus méritos, É, pelo pela mérito de graça. Jesus. Sim. Porque nós não temos méritos, né? Não temos mérito, mas nós temos Jesus. Então, quem crê será salvo. Quem entender vai compreender esse fato. Agora, Deus nos criou, criou o mundo, criou a igreja, mandou seu filho, tudo para nos salvar, para nos perdoar. No livro, no estudo do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 21, ele vai falar desse amor de Deus, da profundidade, do tamanho desse amor de Deus para conosco, e referenciando a Israel, que Israel, quando for realmente perdoado, quando eles conhecerem, aceitarem Jesus, vão ser perdoados, e ele considera, o profeta Oséias considera que é como se uma mulher não virgem voltasse a ser virgem. Esse é o tamanho do amor de Deus. Está lá em Oséias 2:21. Então, essa grandeza do amor dele vai superar todo o passado adúltero. Aí, no caso, o profeta Oséias foi ungido para pregar sobre o adultério de Israel, né? Que, mesmo conhecendo Deus, passa a adorar outros deuses. Então, isso é considerado por Deus como um adultério. E ele unge o profeta Oséias para pregar isso para o povo de Israel. E quando ele prega isso, que é a missão dele, é denunciar o mal, mas também anunciar o bem. E o bem é esse perdão de Deus desse tamanho, dessa grandeza. E ele compara, pelos termos usados pelo profeta, o estudo, né? Bíblia de Jerusalém, e compara esses termos usados pelo profeta Oséias como se fosse uma mulher que não é virgem, uma jovem que não é virgem, voltar a ser virgem, para identificar o tamanho do amor que Deus tem para o povo de Israel, que vai, no futuro, ser também libertado. Vai ter também essa conversão, e ela, São Paulo, Romanos 11:25, vai falar que é uma conversão em peso, todos de uma vez só. Então, nessa hora, a conversão a Jesus será tirado o seu pecado. Como a Igreja Católica instituiu o sacramento da confissão, para que nós tivéssemos chance. Os sacrifícios do passado já não eram mais suficientes. Então, veio o sacrifício de Jesus para tornar possível a nossa salvação. Então, você vai viver 60, 70, 80, 90 anos, é a sua trajetória para conseguir essa conversão plena, essa tabela de valores plena, deixar de valorizar aquilo que não tem valor e passar a valorizar aquilo que tem valor, para ir você galgando, e Deus vai dando parcialmente a chamada
graça santificante, que vai, depois, no final, permitir que você vá para o céu. Que sem essa graça, sem a conversão, sem crer em Jesus, não vai entrar no céu. Tem que ter essa conformação da vida dentro daquilo que é proposto pelo Evangelho. Amém. É isso aí. O que eu acho interessante é que a gente, no nosso dia a dia, na nossa oração, na nossa dedicação, na nossa procura de Deus, né? Através do nosso estudo e tudo mais, há momentos em que as verdades, algumas verdades, são reveladas a nós. E quando essas verdades são reveladas a nós, a gente, eu não sei como vocês se sentem, mas na hora, vem assim, isso, isso não veio pelo meu mérito. Essa verdade, isso que eu entendi agora, isso veio pela luz do Espírito Santo. O Espírito Santo veio e falou assim, essa dúvida que você tinha, né, isso aqui dentro, através dessas leituras aqui dentro, elas foram esclarecidas. O que eu enxergo com isso? Deus vem se revelando para nós a cada momento. Ele nos fez não capaz por nós mesmos, mas como nós somos imagem e semelhança, com a graça dele, nós podemos ir no caminho dele. E a gente vai recebendo todo momento que a gente se dedica, todo momento que a gente ora, todo momento que a gente põe Deus em primeiro lugar, a gente vai indo justamente tendo essas revelações e vai crescendo em Deus. Eu entendo que provavelmente, pelo menos que eu acho, que acredito que vai acontecer, é que após a nossa morte, né, lá na frente, quando a gente passar o purgatório e for o céu, né, essas dúvidas todas que a gente tem, elas já não vão estar no mesmo volume que a gente tem hoje, porque entre hoje e a nossa morte tem um bocado de estudo, tem um bocado de oração, mas lá o que faltar, né, vai ser adicionado. E aí a gente realmente vai poder ser imagem e semelhança de Deus pela nossa pureza de coração, pelo que Deus nos deu com a graça e tudo mais. Eu enxergo que esse é o caminho que a gente vai fazendo. Então me alegra tanto quando a gente recebe uma resposta para uma das dúvidas de Deus, porque é justamente mostrando que o nosso exercício de fé frutifica. Frutifica pela graça que Deus nos dá. Quando a gente pede, ele está lá atento e vai lá alimentando a gente. Né? Glória a Deus, é isso. E lembrando daquele que nós estudamos, que a fé é a resposta a Deus, né? A resposta adequada a Deus, que é o que nós estudamos. Isso que você disse, o Martin, é o dom gratuito de Deus que vai nos dando essas revelações, né? É a graça que vem pelas moções do Espírito Santo, vem pela Eucaristia, pelas orações em que nós nos sentimos com a presença de Deus. Essas moções que são graças derramadas por Deus não são méritos nossos, são todos méritos do sacrifício de Cristo, né? Mas que pela nossa resposta, existe um mérito meu que é aderir a Cristo. Né? Existe o único merecimento meu é ser confiante, confiar em Jesus Cristo. Né? E aderir com a fé, com as minhas respostas a estas moções, né? Aderir com a minha fé a Cristo. Então, assim, o único, quando a palavra diz, o justo viverá pela fé, né? Quando Jesus diz, a tua fé te salvou, né? Mas não são os méritos de Cristo que salva? Sem dúvida. Mas é o O seu que sim. salva são os méritos de Cristo. Mas sem a sua fé nestes méritos, Deus não pode fazer nada, né? Sem a sua adesão a estes méritos, né?
Deus não pode fazer nada. E graças a Deus, nesse ponto, nós vamos crescendo a cada dia. É o que você disse, Martin, de maneira perfeita, né? A cada dia nós estamos aderindo mais e mais nesses estudos, nas orações, na participação da Eucaristia, na caridade com os irmãos, com os pobres, com os menos favorecidos, né? Com Nossa Senhora, com o terço, com o rosário, com todos os atos de misericórdia, né? Essa é a nossa fé, que nós a vivemos plenamente e com ela nós aderimos, né? E podemos, então, participar dos méritos de Cristo. É isso que aquilo que eu já disse. Que o único mérito que nós temos são os de Cristo, né? Mas sem aderir a eles, Né? por isso que Deus se revela, para que a gente acorde e fale, tá bom, é isso, e agarre com todas as mãos, né? Porque sem agarrar nele, ele não poderá nos puxar, né? Sem agarrar nele, ele não poderá nos salvar, né? As leituras dessa semana, num dos dias fala sobre o senhor rico que faz o convite ao banquete aos seus amigos e cada um dá uma Sim, desculpa. E quando você olha a parábola, você enxerga direitinho Jesus, né, falando para nós que nós somos convidados ao banquete em toda a Santa Missa, à comunhão, a participar, e muitos de nós arranjam um bocado de desculpa para estão não ir, não ocupados, sei o né? que é mais, né? Muito E a ocupados. leitura, ela é bem clara, é bem clara. Vocês são convidados, venham, tá? Todos são convidados, venham, tá? E é isso mesmo. E mostra, inclusive, a história, né? Primeiro os amigos ali, depois vem e mostra a Os história. judeus, né? Primeiro os Exato, judeus, né? exato. E você vê assim e fala assim, nossa, em Não uma parábola ele quiseram, contou a história expulsaram, toda, né? né? E Jesus, em outro evangelho, ele dá uma definição até bem clara. Ele fala do batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e por indiferença não batizado será condenado. Quer dizer, ele dá uma conotação humana. Quando ele diz por indiferença, isso são gestos, atitudes humanas, né? Certo? É quem não diz o sim, né? Quem não quer É, dizer o sim, fala, eu não exatamente. quero Como o saber. Oswaldo falou agora, o aderir, né, Exato. Oswaldo? O Como você aderir, o falou. aderir. O O agarrar. Livre-arbítrio. É, é. A pessoa que adere não está agindo por indiferença, ela está agindo pela diferença, né? Pela diferença que ela quer fazer na vida dela. Que tem a ver com tudo que a gente está falando, com os valores, né, Jair? Tudo, tudo. Estamos falando de valores, né? Até a compreensão, né, É, Oswaldo? Até a compreensão de dizer que Deus é, eu sou, tudo isso está dentro do mesmo universo, tudo né? está dentro do mesmo Quando, universo para nos deixar mais claro, né? quando o Marte falou agora há pouco aqui, nós vamos crescendo um pouco a cada momento, a cada dia, a cada coisa, essa graça do Espírito Santo que o Oswaldo falou que nos ajuda a entender, né? E o Oswaldo está lendo o livro aqui, esse livro aqui, ó, esse livro aqui, que a Uhum. Vânia nos mandou, A Vânia nos enviou, e muito bom. ele fala, entender para poder compreender. Ele fala, eu falei no retiro lá, e ele fala no livro, entender Muito para bom. compreender, que é exatamente o que o Marte falou. Aquela porção que Deus vai nos dando, a gente vai entendendo e compreendendo. Isso que nos leva à salvação. Esse é o crescimento, né? O nosso crescimento Exatamente. espiritual. É. Nós nem temos, a nossa condição humana é muito frágil para aguentar tudo de uma vez só, Tudo de uma vez. volumes grandes, né? É. Não dá, vai ser assim. Nem Santo Agostinho conseguiu entender tudo de uma vez. Exatamente, exatamente. Nem Santo
Agostinho, meu Deus! Nós Doutor estamos da aqui, ó. igreja! E foi quem Oswaldo. mais entendeu, né, Marisa? Foi quem Nós mais estamos aqui, Aí, entendeu até agora, né? Oswaldinho, nós estamos no rastro de Santo Agostinho, né? Estamos ali, ó, na cola dele. Na trilha dele aí, ó. Alguns milhares de quilômetros atrás, né? Olha, Mas na estamos cola, na cola não é bem. Nós estamos na trilha, né? alguns, alguns anos-luz atrás, né? É, eu Vamos vi. continuar mais um pouquinho, vamos lá. Bom, No do 21:4 aqui, 214, né? Eu vou ler também, tá bom? tá. Um pouquinho. Deus é aquele que é verdade e amor. Deus, aquele que revelou-se a Israel como aquele que é rico em amor e fidelidade. Amor e fidelidade. Está lá em Êxodo 34:6. Esses dois termos exprimem de forma condensada as riquezas do nome divino. Em todas as suas obras, Deus mostra a sua benevolência, bondade, graça, amor, mas também a sua confiabilidade, constância, fidelidade, verdade. No Salmo 138:2 diz: Celebro teu amor, por teu amor, celebro o teu nome, por teu amor e verdade. Ele é a verdade, pois Deus é luz, nele não há trevas, e amor, como ensina o apóstolo João em 1 João 4, versículo 8. Verdade e amor. E aí continua dizendo assim: Deus é a verdade. O princípio de tua palavra é a verdade. Tuas normas são justas para sempre, diz o Salmo 119. Sim, Senhor Deus, és tu que és Deus. Tuas palavras são verdade, diz 2 Samuel 7:28. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos enganar-nos com toda a confiança, é por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade. E a fidelidade de sua palavra em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi uma mentira do tentador, que induziu a duvidar da palavra de Deus, de sua benevolência e fidelidade. Olha só, né? Na realidade, quando diz aqui que Deus é a verdade e o amor, e aqui ele nos mostra como que age o mal em nossa vida. Ele quer, de alguma forma, sempre nos mostrar que Deus não é tão verdadeiro assim, né? E isso daí é o que pega dentro da nossa igreja, principalmente fora da igreja, né? As dúvidas que surgem dentro da igreja eu conversando com a Anitta hoje, a gente lembrou de um ensinamento do Dom Cipriano, lembra, o Jair, dos retiros Lembro aqui? muito bem e tenho boas lembranças guardadas dele. Muito Isso, bom. os É ensinamentos fantástico. dele eram muito profundos, né? Ele é um padre beneditino, né? Do mosteiro de São Bento, né? Dom Tem uma, Cipriano. E ele, hã? tem uma frase dele, Oswaldo, que ele foi embora, viajou para o Rio de Janeiro e nós usamos até os últimos dias, Sim, 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 sim. que ele fala da liderança. Essa frase ficou chavão. Liderança se exerce por aproximação, né? Relacionamento e aproximação.
O cara, ele é escritor de livros, fantástico. O cara é muito bom. Mas ele É, dizia também deve ter morrido, porque uma ele... coisa, Jair. Ele dizia uma coisa também que assim, aonde você está, inclusive dentro das nossas comunidades, né, sempre terá os filhos dos demônios, né, que vão, que vão estar lançando setas sobre nós, né? Porque o diabo ele nos rodeia como um leão, né? Que é o que a palavra diz, né? E isso acontece em todos os âmbitos onde nós estamos, né? E às vezes nós somos para os outros os instrumentos desse bicho ruim, né? Isso daí é devido ao nosso pecado mesmo, né? Mas assim, a arma dele é sempre tentar colocar a dúvida em nossa cabeça, né? É tirar a dúvida que aquilo que estamos ouvindo é verdadeiro, ou que Deus é verdadeiro, ou que a sua palavra. Olha, Adão e Eva viviam ali, ó, tete a tete com Deus. Eles olhavam Deus, né? Imagina, eles viam Deus, eram diferentes de nós, né? Que se olharmos Deus, somos fulminados pela sua glória e majestade, né? Eles eram diferentes, né? Eles vislumbravam Deus diante deles. E até eles foram contaminados pela dúvida, né? Ah, mas será que morrerás, né? Será que acontecerá isso de mal? Então, essa essa dúvida, ela é algo que sempre está tentando permear, né, a vida dos filhos de Deus, né? E, e principalmente nós hoje, num mundo desse, onde no mundo da pós-verdade, né? O mundo da pós-verdade é quase que o mundo pós-Deus, né? A gente poderia dizer, né? Porque Deus é a verdade, né? Então, se a verdade não existe de uma maneira plena, Deus também não existe. Então, todas essas lutas que nós estamos vivendo hoje é justamente essa batalha que nós tivemos lá no paraíso com Adão e Eva e sabendo que eles eram muito mais firmes do que nós, porque eles tinham o testemunho visual de Deus, né? Eles sabiam quem era Deus, o poder de Deus, eles participavam da ciência de Deus, né? E, e nós estamos fazendo o caminho inverso, que é muito mais complicado, né? Nós estamos buscando o conhecimento de Deus, né? E para isso, se não fosse a igreja, não, gente, hã? Se não fosse a igreja para a gente confiar nas verdades que nos são ditas de Deus, né, o que nós não teria como buscar. Se Jesus não tivesse nos deixado a igreja, o seu Espírito Santo, né, nós não teríamos como estar há 2000 anos aí, e com certeza essa graça não teria chegado. Eu acho que nós vamos ter que encerrar, mas já, ó, eu já fiz a minha partilha daquilo que nós vimos até agora, da revelação do nome de Deus. E aí eu gostaria agora que cada um aqui fizesse a sua partilha, tá bom? E depois nós continuaremos no próximo encontro, no 218, ok? No Deus é próximo amor? encontro. Isso. No próximo encontro, nós entraremos no 218, Deus é amor. Deus é Isso. amor. Maravilha. Falar. Fala, Roseli. Oh, vamos escutar a Roseli. Foi quanto tempo, não? Eu só fiz uma síntesezinha, assim, que é, assim, no geral, Deus é aquele que é, sabemos, né, pelo que foi dito, eu sou. Não adianta a gente ficar debatendo, porque a gente só vai quebrar a cabeça. Aceita e pronto, que ele é, né? E guardar que ele é a verdade, o amor e a fidelidade. A gente tem que ter confiança em nós, né? Que somos a sua criação, para que a gente enxergue nele também a força.
se somos a criação do perfeito, a gente consegue chegar o quanto mais próximo dele através de tudo isso que ele nos deixou, né? Que é todos os ensinamentos, a comunhão. A gente cai, mas lembrar que não desanimar quando cai. Para mim, isso está sendo mais difícil agora, né? Nessa situação que a gente está passando agora ultimamente. Porque por mais que eu tenha fé, eu sou uma pessoa que eu preciso dominar muito a minha ansiedade, eu sou muito rápida, mas minha natureza é essa. Se ele me fez assim, ele sabe que eu preciso disso para continuar vivendo. Eu penso assim, porque eu já tentei mudar nesse sentido de quando eu quero uma coisa, por exemplo, quero fazer um pão, resolvi fazer um pão. Enquanto eu não vou lá fazer o pão naquela hora, eu não sossego. Tem que ser aquilo lá. Por isso que eu tenho caminho de virar santo. É nada, você viu que ele sempre fala assim, o Espírito Santo que faz isso, mas assim, tem dia que ele fica bravo comigo do nada. E o Espírito Santo também faz isso? Faz. Faz. Mas enfim, né? Então, devemos entregar, ser fiel, crer na sua benevolência, foi o que você leu aí, né? E se acaso cair, levantar e andar. Levanta e anda, que nem o que ele falou. Levanta e anda. É isso mesmo. É isso. Sobe o degrau, né, o Jair? E fica. Fica lá no degrau, põe os dois pés. Se desequilibrar. Hoje, de manhã, eu tenho o crisma, né? Crisma para adulto, de sábado de manhã. E eu contei esse lance lá do retiro para ele e tal, e coloquei o assunto de hoje da comparação. E ficou muito bom, ficou muito legal. E É aquela coisa, encravar, né? é uma comparação bem fácil de assimilar, né? Bem fácil de assimilar. Foi muito legal, foi muito legal. É isso, obrigada. Eu vou compartilhar a mesma coisa de forma diferente. Salmo 90, 91. Aquele que habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra de Shaddai, dizendo a Yahvé, meu Deus, meu abrigo, minha fortaleza, em quem eu confio. É ele que te livra do laço do caçador que se ocupa de destruir. Ele te cobre com tuas penas e sobre suas asas encontrarás abrigo. Ou seja, esse pedaço pequeno diz exatamente, você tendo fé e você proclamando essa fé e vivendo essa fé em Deus, você não precisa ter receio, porque o caçador, o que se ocupa em destruir, Deus te protege. Protege com as suas asas, com as suas penas e vai. Então, pela sua fé, pela sua entrega, Deus vem e te protege. Sim. A única arma do inimigo é fazer com que você largue aquele que te protege. Exato. Marisa. Eu fico com tanta coisa importante, linda, como sempre, mas com a misericórdia de Deus, né? E como eu já falei aqui antes, ele não precisa de nós, né? Ele nos criou, nós precisamos dele para viver, mas ele não precisa de nós. Mesmo assim, ele foi tão misericordioso que ele nos enviou, nos mandou Jesus, para nos dar uma nova chance, para nos fazer, olha, tá aí, vocês de novo vão ter uma chance de ir para o céu, de me ver, de me ver na minha glória, né? Então, eu fico muito com essa passagem da misericórdia de Deus, que Ele é, o que é e quem é, de nos ter mandado Jesus Cristo, que nós podemos olhar para Jesus, termos as imagens de Jesus em casa, participamos da Eucaristia, quem pode todos os dias, quem não pode, pelo menos no final de semana, receber Jesus vivo, corpo, alma, sangue, divindade, Jesus. Sabe, é aquele encontro com Deus, é aquele encontro, Deus está em mim. Quando eu entro na igreja, às vezes eu vou durante a semana, quando eu posso, final de semana, e eu falo, Jesus, aqui estou, né? Então, obrigada por estar aqui, né? Obrigada por eu poder estar aqui. Obrigada por me deixar estar aqui, pela sua graça, né? E recebê-lo
todos os dias quando eu posso, e nos finais de semana quando não posso todos os dias. Então é essa a minha partilha. Maravilha. O, Jair, finaliza para gente. eu ficaria com o 215, né, na parte B. Deus é a própria verdade. Suas palavras não podem enganar. É por isso que podemos entregar-nos com toda a confiança à verdade e à fidelidade de suas palavras e finaliza em todas as coisas, Todas. né? Em todas as coisas, né? Então, isso nos dá uma liberdade espiritual. Deus nos chama a confiar nele, é que o Oswaldinho falou. A primeira coisa que o Oswaldinho falou hoje, que quando a gente começou, né? A fé é a nossa resposta. Lembra, Oswaldo? A fé é a nossa resposta. Então, confiar, toda a confiança em todas as coisas é a somatória da fé, que o Oswaldinho citou, a Esquecer primeira do, coisa que ele citou hoje. não vou esquecer do Oswaldo ter falado lá dentro que o nome é justamente a assinatura daquela época, né? E eu lembro sempre do mesmo salmo no final, né? Porque a mim se confiou, eu livrarei, porque tu conheces meu nome, né? Eu te salvarei. É exato o que você acabou de falar. Pela fé, e a gente sabe pelo testemunho, pelo aquele que o é, não tema, vá, ande, é isso. Exatamente. E mais para isso precisa de um coração aberto a Deus, né? Precisa de É. um coração puro, né? Uhum. Tanto que dentre os antigos, né? Os fariseus e os saduceus, eles não conseguiram enxergar a Deus, que tinha toda a essência de Deus, que tinha toda a natureza de Deus, né? Todo, toda a bondade de Deus, o amor de Deus. Eles não conseguiram ver Deus, né? Porque eles estavam muito ligados às suas regras, né? E não à vivência daquilo que Deus trouxe a eles. Então, eu estou convosco e vós não me conheceis, né? Então, é mais importante de conhecer o nome de Deus é de conhecer aquele que é, né? Resumidamente, né? Aí a gente volta nisso, né? É conhecer aquele que é. E é isso que nós estamos buscando aqui nesse estudo. E Deus, na sua misericórdia, como a Marisa disse, que sem a misericórdia de Deus a gente não teria nada, né? Ele sempre se digna, né? A, a explicar pacienciosamente para nós, né? Esses caminhos, né? E é por isso que nessa tarde nós agradecemos, Senhor, pela vossa bondade, pelo vosso amor. Te agradecemos pelo vosso carinho, pela vossa paciência, pela vossa misericórdia, Senhor. Te agradecemos pelos vossos méritos, ó Cristo, que nos permitem caminhar e chegar até o Pai, e um dia, Senhor, pelos teus méritos o faremos, pela graça e força do vosso Espírito Santo, que nos conduz pela fé sempre a respondermos sim a Deus, sim a Deus, sim a Deus. Mesmo com todas as dificuldades que todos nós passamos, que a Roseli está passando, Senhor, que o Martin está passando, que a Marisa também está, que o Jair também está, e eu também estou, Senhor. Mesmo com todas essas dificuldades, Senhor, nós não nos desviemos neste caminho, que é teu, Jesus, que tu és o caminho, tu és a única verdade, tu és a vida para nós. Dignai-vos, Senhor, pela graça, Senhor, do vosso Espírito, sempre permitir que não nos desviemos, nem para a esquerda, nem para a direita neste caminho, Senhor. Enviai os vossos anjos, Senhor, que os nossos anjos da guarda, Senhor, poderosos, criados por Deus, pelos seus desígnios de nos salvar também, Senhor.
possa nos conduzir e não nos deixeis cair nem para um lado nem para o outro. E se cairmos, Senhor, que nós levantemos, porque este é o nosso desígnio, estar contigo, Senhor. E é só para isso que nós queremos viver. Para nós e para as nossas famílias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai rogai por nós. por nós. Amém. Amém. Gente, um bom final de semana a todos. Bom final de semana. Obrigado por mais essa aula maravilhosa. E, Roseli, um beijo no teu coração. Um beijo, Você também, Roseli. Maria. Bom que você Tchau. ficou juntinho Saudade. hoje, hein, Roseli? Precisa ficar juntinho, hein? Um abraço a todos, um ótimo Tchau. fim de semana aí. Abraços. Beijo, gente. Nas Tchau, bênçãos Maria. de Deus. Tchau, Marta. Tchau, até mais.